Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, retomando aqui as nossas queridas entrevistas, sempre trazendo até você conteúdos de relevância do esoterismo, do ocultismo, das paraciências. Por que as mulheres são tão raras no ocultismo ou no esoterismo? Por que se cita tão pouco figuras femininas no campo do esoterismo? Pois é, hoje nós vamos abordar exatamente esse tema, aproveitando o lançamento dessa obra pioneira que é Oculto Feminino, Antologia de Textos Ocultistas de Mulheres do Século XIX, volume 1, uma obra pioneira que vem aí quebrar paradigmas ou mudar paradigmas, lançada pela editora Ágina, e que aborda nesse primeiro volume cerca de 9 ou 10 mulheres relevantes na história do ocultismo. Antes de revelar você a nossa entrevistada, quero lembrar você de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar seu like de confiança e deixa aí o seu comentário. Se você é mulher, você já sentiu alguma dificuldade em relação ao reconhecimento das mulheres na espiritualidade, no ocultismo, pergunta-se sempre por que só homens que são citados como mestres, como grandes reformadores, grandes messias, avatares e etc. Né? Onde estão as mulheres nisso tudo? Escreve aí. Lembrando também que você pode colaborar com o canal Realidade Fantástica através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou através do link na descrição desse vídeo. Você pode colaborar com a gente, é o nosso Apoia-se, com qualquer valor mesmo, pessoal, para que o canal Realidade Fantástica continue com a sua missão de trazer o esoterismo, o ocultismo, as paraciências de forma séria e qualificada até você. Hoje nós vamos conversar com a Márcia dos Santos Rosenval, que é advogada, servidora pública, membro da Sociedade Teosófica, também tem experiência em numerologia, uma grande pesquisadora do esoterismo e que apresentou essa obra lançada agora pela editora Ágina, né? Oculto Feminino, Antologia de Textos Ocultistas e Mulheres do Século XIX. A Márcia é quem fez a apresentação dessa obra e vem falar com a gente sobre esse assunto tão interessante. Então vamos descobrir juntos onde estão as mulheres no ocultismo. Conversando então com a Márcia, que me dá o prazer de participar aqui do canal Realidade Fantástica, abordando esse tema tão sensível, tão especial, que são as mulheres no ocultismo, que é as mulheres no ocultismo. Tudo bem com você, Márcia? Olá, Jamil, a grande alegria de estar aqui com você no canal Realidade Fantástica. Eu sigo o seu canal e vejo a seriedade com que você trata esses assuntos, a credibilidade que você passa e realmente você dá a dignidade que esses temas merecem. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando sobre um tema tão especial como é essa questão do ocultismo feminino. Com certeza, Márcia. Como a gente estava comentando antes de gravar, faz tempo que eu queria te trazer, já te acompanho há alguns anos aí, né, sua atividade teosófica, você palestrando e mediando também, né, você media muito eventos teosóficos, então que bom que está se realizando. Agora me conta uma coisa, Márcia, por que num primeiro momento a gente não encontra tanto realce na questão das mulheres ocultistas, né? Essa é uma reclamação antiga quando se fala, né, de esoterismo, de ocultismo, são quase que sempre os homens que se sobressaem mais. E sempre perguntam onde estão as mulheres, mas elas existiram, não? Pois é, Jamil. A gente percebe que ao longo das histórias, a gente sempre percebe essa presença feminina, mas ao mesmo tempo existe esse obscurantismo, ou seja, elas estão escondidas ou elas estão atrás dos seus maridos ou de um parceiro, ou assim, a gente não consegue. Eu estava explicando para você que muitas vezes a gente não tem a biografia delas. E é muito complicado hoje a gente tentar explicar por quê. Eu acredito que existe uma série de questões, a gente passa lá pelo patriarcado, aqui no Ocidente, eu vejo que essa questão do gênero ainda é forte, e a gente, quando a gente vai tratar desse tema, as teóricas, inclusive, do direito das mulheres, reporta lá ao filósofo Aristóteles, que segundo Aristóteles, em das suas obras, ele vai falar que a mulher tem o cérebro menor que o do homem. E sobre isso, foi criada toda uma construção, a gente sabe, judaica cristã, que os teóricos da igreja construíram dessa inferioridade feminina. Você vê que na própria alegoria bíblica, eles tiram da mulher aquilo que ela tem de mais natural, que é o parto, ou seja, Adão não nasce da mulher, Eva nasce da costela de Adão, Exato. e colocam a mulher submissa ao homem. Então existe toda essa construção
E por isso eu acho que essa dificuldade da mulher, nessa sociedade patriarcal que a gente vive, se sobressair não só no ocultismo, mas em todas as áreas do conhecimento, eu acho que por aí a gente pode traçar ou pelo menos uma justificativa para a gente compreender e racionalizar essa dificuldade da gente encontrar essas mulheres. Você sabe, Márcia, que eu acho que você matou a questão, porque eu tenho estado ligado há alguns anos à questão do feminino sagrado, né? Coordenei uma pós em sagrado feminino aqui em Curitiba, e a gente estuda isso realmente, né? Que o patriarcado, né? Ele foi substituindo sociedades que eram matriarcais, onde a deusa era, né, venerada, era realçada, mas foi havendo uma substituição e essa diminuição do papel feminino. Eu acho que você matou a questão realmente, por que que não aparecem, embora tenha havido muitas mulheres, e ainda hoje haja, ligadas ao esoterismo, ao ocultismo, e grandes mulheres, né? Sim, grandes mulheres, a gente percebe a Sociedade Teosófica, a Rosa Cruz, mulheres extraordinárias, muitas instituições, mas de qualquer forma a gente percebe que elas ficam um pouco de lado, ela não tem tanta proeminência, embora o que me atraiu na Sociedade Teosófica assim que eu entrei, falei, uai, essas mulheres aí, né? Blavatsky, Annie Besant, Clara Cod, Senhora Rada, enfim, mulheres que carregam o piano ali, que estão à frente, são proeminentes, e grandes mulheres assim que trouxeram muito conhecimento, influenciam milhares de pessoas até hoje. Perfeito. Márcia, me diga uma coisa, do ponto de vista esotérico e principalmente teosófico, que é a tua área de especialidade, psiquicamente não há diferença nenhuma, espiritualmente entre homens e mulheres. As mulheres alcançam tanto quanto o gênero masculino em termos místicos e ocultos, não é isso? Olha, do ponto de vista espiritual, eu diria que a mulher tem uma capacidade até maior, sabia? Não estou menosprezando os Não, mas homens é de forma verdade, alguma. é verdade. Mas o que a gente percebe é que a mulher, ela, por ter esse poder criativo, esse poder vital, ela consegue alcançar os dois mundos. O que acontece é que a mulher, ela não se instrui pelo lado do espírito, pelo lado mais místico, e assim ela não consegue desenvolver essas potencialidades. E existe uma carta, eu não sei se você já ouviu falar da Helena Roerich, que é a esposa do Nicholas. Maravilhosa. Ela é uma ocultista sensacional e também pouco conhecida. Eu vou até falar para a Lília, talvez abordar essa questão, que é uma pessoa excepcional. E ela trata muito dessa questão da mulher, do feminino. Por que que as mulheres ainda não se instruíram? Por que que elas não assumiram a responsabilidade que é delas, que é realmente de ser, de certa forma, uma mãe para a humanidade, não no sentido só de gerar filhos, mas de trazer esse conhecimento, trazer essa luz e educar os seus filhos, educar a humanidade. Então, enquanto a mulher for escrava dos outros e dela própria, a gente não consegue mudar, a gente não consegue caminhar essa evolução. Ela Você traz sabe, isso e eu Márcia, acho belíssimo. e você não considera que, ainda entrando por essa seara, que isso se introjetou, inclusive, no inconsciente de muitas mulheres que não se consideram capazes de se desenvolver? Eu ouvi muito na minha caminhada esotérica algumas mulheres dizendo: não, mas eu não sei se eu tenho condição, não sei, isso aí parece mais coisa de homem, esses assuntos ocultistas, esotéricos. Você não acha que foi implantado esse... E, infelizmente, Jamil, as próprias mulheres não se dão conta disso, elas não conhecem a sua própria natureza. Você sabe que a mulher ela é regida pela lua, né? Nosso corpo é movido pelas fases da lua, e muitas vezes meu marido é psiquiatra e ele fala que a maioria das pacientes, dos pacientes são mulheres. Eu falo, por quê? As mulheres têm mais problemas emocionais do que os homens? Não necessariamente, mas elas estão deixando de se conhecer. Como funciona o seu corpo, como funcionam as suas emoções, de se conectar com a nossa natureza essencial, de se conectar com o cósmico, com a nossa natureza espiritual, para ela entender como ela funciona. Então, eu acho que existe essa desassociação. Nós perdemos o nosso contato com a natureza e por isso a gente não consegue nos conectar. Mas a mulher tem um potencial altíssimo. Eu diria que realmente ela tem mais facilidade, mais até do que o homem, de se conectar com esse mundo espiritual, Isso é uma esse conhecimento verdade. divino. Eu tenho acompanhado isso ao longo da minha vida e não tenho nenhum pudor em dizer que acho que a maioria dos meus instrutores espirituais foram mulheres e têm sido mulheres, minha esposa, Olha que etc. Eu bacana. reconheço assim de muito boa vontade, até superioridade em muitas questões. A gente sabe, né, Márcia, que às vezes atrás dos homens, né, sempre, infelizmente não aparece, mas sempre tem a mulher segurando, né, aconselhando, dando suporte, né? A gente espera que com esse movimento de sagrado feminino que está pipocando no mundo todo, isso venha a ser revertido e melhor equilibrado.
Mas, Márcia, vamos falar dessa grande novidade, que é a da editora Agna, que está lançando o livro, olha aí, pessoal, que coisa fantástica, Oculto Feminino, Antologia de Textos Ocultistas de Mulheres do Século XIX, o volume 1, hein? Então virão mais volumes. E Oba. você foi convidada para apresentar essa obra. Primeiro me conta como é que foi essa experiência de você apresentar esse livro, que para mim é quase que pioneiro. Pois é, Jamil, para mim foi uma grande alegria, uma surpresa, e eu tenho que te agradecer também por ter me mediado esse contato entre eu e a Lília Dionísia, que é um estudante de ocultismo também, ela que compilou todo esse material para formar essa obra. E eu fiquei muito feliz, fiquei honrada. A princípio eu falei, não, mas eu acho que tem outras pessoas aí que poderiam estar fazendo esse trabalho aí. Mas foi desafiador. Falei, não, nunca fiz, vou fazer, vou ver como é que acontece. E eu li, achei belíssimo os textos que ela escolheu, os artigos que ela escolheu. Eu até falei para ela que parecia até uma obra única, porque havia uma conexão entre os assuntos, que quando você chega ao final, parece que você lê uma obra só, sendo que são ideias de várias mulheres, são 11 artigos, e 11 é um número mestre, é um número já, do ponto de vista esotérico, um número sagrado, ou seja, então, eu gostei muito, foi uma honra. Acho que ela ficou satisfeita também. Espero que as pessoas gostem, apreciem o livro. É um livro, não é um livro para você ler de uma vez. Você tem que ler e tem que meditar. Qualquer literatura ocultista, pessoal, não é um livro que você lê e fala, ah, pronto, li, acabou. Não. É com cuidado. Você tem que absorver realmente aquilo, não só com seu intelecto, mas com seu búdico, com aquilo que é mais sutil em você. E essas mulheres, elas mostraram que elas tinham um conhecimento muito profundo de sabedoria oculta, a exemplo de Blavatsky, a exemplo de Mabel Collins, Annie Besant, tem outras aqui fabulosas no sentido de trazer essas ideias de uma forma bem simplificada, como falar da felicidade, da paz, da luz astral, enfim, muito bacana, e eu tenho certeza que esse livro vai fazer muito sucesso. Com certeza, ele veio preencher uma lacuna, né, Márcia? Agora, você já adiantou, deu um spoiler aí de algumas mulheres que estão contempladas no livro, né? Claro que eu não vou pedir, não vai dar tempo para você falar de todas, mas pensa aí umas três ou quatro, né? Blavatsky nem se fala, né? Ela é hors concours, né? Eu queria inicialmente falar mesmo de Blavatsky, porque ela traz dois artigos de Blavatsky que eu acho que é importante a gente tecer alguns comentários, que é justamente a questão do ocultismo prático. Esse livro, esse artigo de Blavatsky, quem lê pela primeira vez pode achar que é uma coisa até muito difícil seguir essas recomendações que ela faz, mas eu queria só esclarecer que quando ela trata desse ocultismo prático, ela já é uma fase mais para as pessoas que já estão no caminho, que já se dedicam, que já estão no estudo dessa sabedoria divina e que querem dar um passo à frente. Porque vai chegar um momento em que ela vai falar até que você não poderia nem tocar em animais, que você tem que se abster de carne, enfim, tem toda uma conduta aí que é destinada àqueles discípulos. Então, para a pessoa que está pegando o livro agora e vai falar, poxa, mas isso aqui é muito complicado? Não, pessoal, calma que isso aqui é um processo. Ela já está falando para os estudantes, para aqueles que querem mesmo seguir o discipulado, que para ter sucesso, para seguir com segurança, teria que seguir aquelas condições, aquelas recomendações. Inclusive, ela fala da questão de que em determinado momento você teria que ter um desprendimento até familiar, ou seja, ela fala que você não pode ter dois senhores, ou você segue o caminho espiritual, ou você vai ter que cumprir com seus deveres familiares. Então, isso é realmente para quem já está no momento já, que já tem esse desprendimento e que pode fazer isso. Não necessariamente você vai abandonar sua família, você vai abandonar seus filhos, não, até porque por uma questão kármica, muitas vezes o karma não deixa que você nessa vida possa seguir esse caminho. E nesse sentido é importante a gente esclarecer também que mesmo que você, por uma questão kármica, nesse momento da sua vida, você não possa se desprender das suas obrigações, existe no ocultismo que chamam também da senda do lar doméstico, em que você pode transformar seu lar, a sua vida familiar, em um templo, e você transformar isso cheio de amor, de harmonia, de beleza, para que você traga esses eflúvios, você traga a aproximação do mestre até você. É dito até que quando você não consegue, você tem um ambiente familiar complicado, é bom que você coloque até uma poltrona e destine aquela poltrona para o mestre, para que ele venha, para que ele
se aproxime de você, para que ele traga paz para a sua vida. Então, mesmo que nessas condições hoje você não consiga seguir essas recomendações para um discipulado, você pode já se preparando, preparando o seu lar, preparando a sua mente, que isso também é uma forma de você conseguir o desenvolvimento espiritual. Então, eu queria fazer esse adendo para as pessoas não se assustarem quando lerem o primeiro artigo aí de Blavatsky, para entender que isso aí já é um processo mais para aqueles que já estão no caminho, de repente em outras vidas já seguiram, já fizeram, já tinham que cumprir essas etapas e estão dando um passo à frente. Você citou também, claro, né, a segunda coluna feminina da Sociedade Teosófica, que é a Annie Besant, que muita gente não sabe que a Annie Besant ela era a grande voz, veja que interessante, ela era a grande voz do ateísmo antes de conhecer a teosofia. Sim, Na Inglaterra era uma mulher muito admirada, né? Ela era uma líder de escola, tinha uma oratória sensacional, e quando ela leu o livro de Blavatsky, até para fazer uma resenha jornalística, ela toma um susto, conhece Blavatsky e daí se torna uma grande arauta da teosofia, não é isso? exatamente. Anne Besant teve uma vida um pouco atribulada. Eu acho que a questão do ateísmo dela se deu mais em razão dos problemas que ela teve com o próprio casamento, que ela casou com um clérigo, né? Alguém relacionado à igreja. Então, como ela passou por muito sofrimento, eu acho que ela perdeu a fé nesse Deus. Ela não acreditava nisso mais, nessas verdades que tinham, que ela vivia, ela sempre foi mística. Ela não queria se casar, ela se casou por uma convenção da época, ela não pensava nisso. Porque ela achou que não tinha outro. E não tinha, qual era a opção que as mulheres tinham? Não tinha, tinha que se casar. E depois ela teve essa fase mesmo realmente de revolta com essa ideia de religião instituída. E quando ela encontra Blavatsky, que abriu ali a mente dela, ela achou o que ela procurava e voltou então, ela mudou a percepção dela com relação a essa questão do ateísmo. Com certeza. E falando também de Mabel Collins, que é autora de um dos grandes clássicos do esoterismo de todos os tempos, eu acho, que é o Luz no Caminho, né? Salvo engano. E Luz do... é uma autora que ela não é muito conhecida, mas ela teve ali do lado de Blavatsky, de Annie Besant, é uma das teosofistas das primeiras horas, né, do movimento. Ela teve muito próxima de Blavatsky, na verdade. Elas, se não me engano, ali, não sei se coabitaram a mesma casa, mas tiveram bastante proximidade. Mabel Collins também prestou bastante um serviço muito importante, e ela tem um material muito importante para a gente, que é Luz no Caminho. Aqui a editora Agna traduziu como Luz sobre o Caminho, que a gente é considerado até também um livro mais iniciático, é uma coisa mais aprofundada. É muito onde ela traz os paradoxos. Ela traz os paradoxos muito interessantes que vale a pena a gente ler e meditar sobre eles. Mas com o tempo também acontece tantas coisas, as pessoas são provadas e tem que sair, tem que se afastar, enfim. Ela saiu da Sociedade Teosófica, mas a obra dela continua lida e a gente estuda bastante Mabel Collins e é fundamental. E ela trouxe um artigo muito interessante nesse livro, só dando um pequeno spoiler para vocês, que ela fala da questão da morte como uma experiência psíquica, ou seja, seria o evento mais importante da nossa vida é a morte. A gente não sabe trabalhar muito aqui no Ocidente com a questão da morte. Segundo ela, a morte pode acontecer até antes da morte física do corpo. Esse desprendimento, essa expansão da sua mente, essa percepção que você está desprendido do seu corpo pode acontecer antes. E ela chama a atenção da gente prestar muita atenção nos últimos momentos de vida das pessoas, o que elas estão vendo, o que elas estão falando. Isso é muito interessante, que muitas vezes elas estão realmente vendo algo, estão entrando em contato com a pessoa de outro plano. Ela fala que isso é muito verdadeiro e que a medicina, né, deveria se atentar a isso, a valorizar mais esses momentos da morte da pessoa, daquele momento ali de transição. Ainda falando dos textos de Annie Besant, do ocultismo, semiocultismo e pseudo-ocultismo. O ocultismo de Blavatsky é o ocultismo que é aquilo que a gente chama de renúncia do eu. É estudar as leis ocultas da natureza, esses poderes ocultos. É você realmente estudar aquilo que é a origem, aquilo que está além dos nossos sentidos, aquilo que é subjacente a todas as coisas. É o oculto. Mas o oculto no sentido de você se transformar em alguém para contribuir com esse plano divino, com esse projeto divino. Não é, não é algo que você queira para si,
Ou seja, por isso que ela fala que é a renúncia do eu. O ocultismo é a renúncia do eu. É você trabalhar para o todo. Acho que essa diferenciação ela é magistral, né, Márcia? Porque, de fato, né, a grande aquisição, se a gente pode chamar assim, é essa renúncia do ego mesmo, né? Ou do eu egoísta. Márcia, me diga uma coisa, né? Como é que você vê hoje o papel da mulher hoje na espiritualidade? Você acha que isso... Você já deu... Você já fez algumas aproximações antes, no começo da entrevista, mas hoje a coisa mudou, melhorou para a mulher ou ainda estamos patinando nessa questão do reconhecimento da mulher como no seu legítimo lugar, né, ao lado do homem, como um farol espiritual, como professora, maga, sacerdotisa? Eu acho que o espaço existe hoje, está mais fácil, está acessível. O que eu acho que talvez esteja mais difícil é a própria mulher tomar consciência do poder que ela tem, da responsabilidade que ela tem e dela se autoconhecer. Eu não acho que seja assim que há muita dificuldade dela adentrar nos espaços, não. Eu acho que todas as sociedades hoje estão abertas, é possível a mulher ela adentrar ali, ela galgar algum espaço, alguma coisa. Eu não acho que a questão do gênero nesse aspecto seja tão difícil, mas eu acho que existe o que você falou. As próprias mulheres inconscientemente também não estão buscando, não estão se aprimorando, não estão buscando esse conhecimento. Talvez eu acho que seja nós realmente que devemos chamar, influenciar e chamar essas mulheres, eu acho que esse trabalho de chamar as mulheres, mostrar que outras já galgaram esses, esse estudo, esse conhecimento, já se aprimoraram, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, eu acho que esse livro vai ajudar muito nesse sentido. O culto feminino está saindo fresquinho aí das rotativas, como a gente dizia antigamente, né, no jornalismo, antologia de textos ocultistas de mulheres do século XIX, um livro sensacional, muito bem apresentado aqui pela nossa querida Márcia Rosenval, que vai surpreender, vai surpreender. Ó, pessoal, leitura obrigatória. Se você que está me assistindo é mulher, é do gênero feminino, mas também, principalmente, também para os homens conhecerem e descobrirem, tenha na sua biblioteca esotérica. Tenha porque vale a pena. Pessoal, eu quero te agradecer demais você ter aceito esse convite, né? Como eu falei, faz tempo que eu queria te trazer para a gente conversar. Eu sei que você domina muitos outros assuntos. Aqui abre-se uma possibilidade de você voltar outras vezes, né? A gente dialogar mais sobre toda essa questão do esoterismo, não necessariamente apenas do esoterismo no feminino, mas vários temas, né? E esperamos, então, conclamamos novamente a nossa família fantástica a encomendar o livro. Como é que você vai fazer? Você vai entrar no site da editora Ágina, que já está aparecendo aí, o livro já está à disposição, Oculto Feminino, Antologia de Textos Ocultistas de Mulheres do século XIX. Pelo que você me falou, são 11 mulheres abordadas? São 11 artigos, acho que são só 10, porque a Blavatsky tem dois. É só dizendo aqui, pessoal, tem muita coisa aqui no livro, eu só citei dois artigos aqui. Tem um que fala sobre a magia do som, que é lindíssimo, que ela fala da importância do som na criação de tudo. Eu super recomendo o livro, tá belíssimo, vocês vão gostar. E é uma obra que eu acho que toda mulher deveria ter, toda mulher e todo homem, toda família deveria ter aí na sua biblioteca, vale muito a pena. Com certeza, está aparecendo aí para você o site da editora Ágina e na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para você adquirir a obra. Corre lá, porque de repente acaba a primeira edição, espero que tenha muitas outras, né? Daí você fica um tempo sem adquirir. Então corre lá, já garante o seu. Márcia, obrigado novamente, sucesso no seu trabalho. Eu estou colocando aqui os teus dados, né, para quem quiser entrar em contato com você, tirar uma dúvida, né, pedir um conselho, trocar uma ideia. E espero que você volte outras vezes. Obrigada, Jamil. Fiquei muito feliz de participar aqui. Eu acho muito legal quando você fala assim, oi, meus perseguidores, meus conspiradores. Eu acho, me divirto muito, agradeço muito o seu convite e estou à disposição. Se precisar, estamos aqui novamente. Muito obrigada. Com certeza, você já está aí batizada, se eu puder dizer, como conspiradora, né? As pessoas ficam bravas comigo e falam, mas por que conspirador e não buscador? É que a gente se baseia naquele livro Conspiração Aquariana de uma outra grande mulher, a Marilyn Ferguson. Olha Você não só. sabe, leia lá, mas é Conspiração Aquariana, um livro muito interessante, e aí você vai entender o que é ser um conspirador do bem, da espiritualidade, para que toda essa nova consciência possa vir a emergir e fazer a diferença no mundo.
Valeu, Lembrando obrigada, Jamil. sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.